querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Chegamos à semana 4 desse volume, que tem como título Armar-se com o pensamento de Cristo para o sofrimento. Nós estamos dentro das epístolas de João e de Pedro, e nessa semana nós chegamos a capítulo 4 de 1 Pedro. E nessa semana, irmãos, nós recebemos muito encorajamento sobre os sofrimentos, como eles são necessários, como eles nos aperfeiçoam, como eles nos purificam, como eles nos tiram tudo que vem de nós mesmos, do nosso velho homem, e adiciona o que é de Deus no lugar. E nós passamos por tudo isso com a palavra e servindo ao Senhor na igreja. Amém? Então há muito encorajamento para o Senhor nessa semana, graças a Deus. Então, logo na segunda-feira, né, dando um pouco de pano de fundo dentro desse capítulo, né, nós vemos que Pedro, né, que é o autor dessa carta, ele foi grandemente usado pelo Senhor, ele foi um apóstolo do Senhor, grande participante ali no início da igreja, na geração da igreja, lá em Pentecostes, né, onde o Espírito desceu para todos os judeus, e também um pouco mais à frente na casa de Cornélio, onde esse episódio também aconteceu, o Espírito desceu, agora dessa vez para os gentios, né? Então, Pedro foi muito usado nessa época e dentro do escopo, né, dentro do destinatário principal dessas suas duas cartas, nós temos judeus que estavam dispersos em outras nações, né, longe da sua casa. Então, Pedro, ele encoraja, é uma epístola de muito encorajamento para esses judeus que tinham crido no Senhor, mas que estavam dispersos, né, longe da sua nação. E de certa forma, irmãos, aplicando para nós, né, todos nós estamos como que nessa situação, né? Porque nós que cremos no Senhor, nós somos partes de uma nação santa, de uma nação celestial. Nós não somos mais parte desse mundo, né? Então, por nós não fazermos parte, nós sofremos perseguições, nós recebemos muitas dificuldades por nós não nos encaixarmos mais, né? Como esse mundo. E dentro disso, há um encorajamento que o Senhor nos dá em João capítulo 15, versículos 18 e 19. Eu vou ler para vocês. Fala assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, irmãos, nós que cremos no Senhor, que recebemos o Senhor, esse é o primeiro ponto que devemos ter bastante forte, né? Que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Não estamos aqui para ter um envolvimento, nos enraizar nas coisas desse mundo, porque nós não pertencemos aqui, né? Entretanto, como fala no capítulo 17, versículos 15, fala: Não peço que os tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Então, nós não pertencemos a este mundo, não nos enraizamos neste mundo, mas nós estamos nesse mundo, né? O Senhor nos colocou aqui ainda para ganhar mais dele, para crescermos em vida, para edificarmos a igreja, para cumprir o seu propósito, mas nós não nos enraizamos aqui. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então, dentro desse contexto que Pedro encoraja muito dos judeus que estavam dispersos, né? E já entrando na Epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, perdão, versículo 18, fala o seguinte: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, o nosso procedimento hoje, aqui nesse mundo, aqui na igreja, ele deve ser um grande testemunho para as pessoas de fora, né? Todos aqueles que não conhecem ao Senhor e veem o nosso procedimento neste mundo, vendo que nós não pertencemos a este mundo, eles vão ver que nós que andamos com o Senhor, imergimos na palavra, estamos em constante comunhão com Ele, nós temos algo diferente, na verdade. Nós
Nós temos uma alegria diferente, porque a nossa esperança não está nesse mundo. E porque, irmãos, a nossa experiência com o Senhor, como diz esse versículo, aquilo que o Senhor fez por nós, toda a sua obra, ele não tem como objetivo final, principal, apenas nos redimir dos nossos pecados. Claro que ele fez isso, isso era um passo extremamente necessário e maravilhoso, mas Cristo morreu, como eu acabei de ler, uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para quê? Para conduzir-vos a Deus. Então, toda a nossa experiência com o Senhor, o objetivo final é nos conduzirmos a Deus, é nós andarmos com Deus, nós temos uma experiência íntima e perfeita com Ele. Amém? Então, isso que nós vemos introduzindo essa semana. E na terça-feira, né, nós já vamos evoluindo nesse tema dos sofrimentos, mas fala que lá no início, né, da história, quando o homem foi criado e ele infelizmente caiu, quando o homem caiu, ele provavelmente tinha uma intenção de querer agradar a Deus, né? Porque ele caiu porque ele quis ter discernimento do bem e do mal. E provavelmente ele queria discernir o bem e o mal para agradar a Deus, para servir melhor a Deus, né? Mas essa foi a tática sorrateira que o inimigo usou, né? Mas ao comer daquele fruto, daquela árvore errada, o mal entrou no homem e todo o pecado e toda a história que a gente conhece, né? Mas o que nós aplicamos aqui é que será que nós estamos nesse mesmo princípio, né? Será que nós estamos fazendo as coisas dentro de um princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, de querer agradar a Deus com o nosso próprio discernimento, com a nossa própria habilidades, com o nosso próprio esforço? Isso é um grande perigo que nós podemos correr, né? Porque a nossa relação com Deus não deve ser de tomar a palavra de Deus, ou enfim, o viver cristão como uma regra de conduta, né? Como eu preciso fazer isso, não posso fazer aquilo, isso e aquilo. Não, é algo muito mais íntimo, é algo muito mais interior, né? Porque o que Deus quer é que nós estejamos conectados a Ele, né? Porque a nossa capacidade de discernir, de agradar a Ele, de me esforçar para fazer o bem, para fazer as coisas certas, para não fazer as coisas erradas, minha própria capacidade não tem valor nenhum. Ela não é capaz de agradar a Deus, não é capaz de cumprir a lei de Deus. Então, por isso que Deus, ele quer que nós estejamos conectados a Ele, porque dessa forma nós vamos depender dele. E é Ele que vai fazer tudo, né? Não somos nós. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu queria ler Isaías, um versículo muito rico desse dia, né? Isaías capítulo 66, versículo 2. Fala assim, né? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ou em outra versão, fala que é o que tem amor reverente à minha palavra. Então, irmãos, o homem para o que o Senhor olha, né, aquele onde o Senhor habita, aquele que o Senhor se preocupa e age, é um homem que se sente aflito e abatido de espírito e que treme da sua palavra. Então, se eu, em mim mesmo, no meu ser natural, acho que eu posso fazer alguma coisa para Deus, que eu tenho capacidade de agradar a Deus, que eu vou me esforçar e que eu sou isso e eu sou aquilo, irmãos, Deus não olha para isso. Deus olha para aquele que é abatido de espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguém que se ajoelha diante de Deus, é alguém que se reconhece que precisa de Deus para tudo, né? Que não é capaz de fazer nada. E quando nós temos tal atitude para com Deus, aí sim ele olha para nós, aí sim ele está conosco e como fala no próprio versículo, né? Esse é aquele que treme da sua palavra, aquele que depende da palavra, aquele que acorda, aquele que passa todo dia imergindo na palavra, porque sabe que é essa palavra que vai fazer a obra, sabe que essa palavra é que vai fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, essa é a nossa, deve ser a
nossa condição, deve ser o nosso procedimento para com o Senhor. Aí o alimento diário cita Lucas 18, que é a história do fariseu e do publicano, não vou ler aqui por causa do tempo, mas vale a pena entrar, né, que é justamente essa grande diferença de um fariseu que se achava, que dava o dízimo, que fazia muitas obras para Deus, e não era como o publicano, que não fazia nada disso e tal. Mas o publicano, pelo contrário, ele se ajoelhava, batia no peito e falava: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E é para o publicano que Deus olhava, e foi essa parábola que ele nos deixou, né? Então, que nós tenhamos essa mesma atitude, né? De nunca nos orgulharmos, nunca acharmos que nós somos capazes, mas assim como esse publicano que batia no peito e reconhecia a sua situação pequena, a sua situação de pecador. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós não somos nada, nós dependemos do Senhor e por isso que nós precisamos tanto, tanto imergir na sua palavra. Ó Senhor Jesus. Então, voltando para 1 Pedro, é justamente por isso, irmãos, que os sofrimentos, eles têm um papel importante, né? No versículo 6 fala que nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, os sofrimentos, eles são necessários. Acredito que ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém anseia por um sofrimento. Claro que não. Isso não é agradável para nosso ser, né? Mas eles são necessários, porque os sofrimentos nos levam a essa condição de nos ajoelharmos, de nos prostrarmos diante do Senhor, de nós vermos que nós somos muito limitados, de que nós vemos que nós não somos capazes de agradar o Senhor por nós mesmos. Então nós nos humilhamos diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua graça, e assim mais de Cristo é acrescentado a nós, e assim a nossa experiência com o Senhor se aprofunda, né? Então, é justamente isso, né? Esse encorajamento que Pedro nos traz. E Pedro mesmo passou por isso, né? Ele, na sua história, foi alguém que errou muito, que era muito rápido em agir, sem pensar. E, por exemplo, ele cortou a orelha do servo ali do sumo sacerdote quando foram prender o Senhor Jesus. Mas logo depois ele também negou o Senhor 3 vezes. Enfim, são várias experiências de Pedro, mas graças ao Senhor ele sempre se arrependeu, ele chorou amargamente quando ele negou o Senhor, e ele mesmo sentiu na pele o quanto que esses sofrimentos serviram para ele enxergar o que estava dentro dele, para que ele pudesse se prostrar diante do Senhor, pedir a sua graça e misericórdia, e aí mais dessa fé pôde crescer na vida dele. E essa é a experiência que nós temos, né? Por isso que já entrando na quarta-feira, nós chegamos no versículo 7 desse capítulo, que fala nisso exultais, né, falando sobre os sofrimentos, provações. No versículo 7 fala: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui Pedro compara o nosso sofrimento, as nossas provações, como a provação do ouro, né, como a purificação do ouro. E o ouro, para ele ser purificado, ele precisa ser colocado em uma altíssima temperatura, né? Ele é colocado num cadinho, né? Num recipiente próprio para isso, e ele é colocado numa altíssima temperatura para que ele possa derreter. E como o ouro é um metal pesado, todas as impurezas eles vão lá para o topo, para cima daquele material já em estado líquido, para que possa ser purificado, né? Então, a nossa experiência, a nossa purificação da nossa alma é justamente como a do ouro, né? É necessário altas temperaturas, né? Não é agradável, não é algo que nós gostamos, mas elas são necessárias para nos purificar. E o resultado vale muito a pena, porque o resultado é louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, né? É mais do Senhor em nós, é menos de nós mesmos, menos nossas impurezas e mais do Senhor. E além de nos purificar, né, essas provações elas nos mostram que existe um governo, existe alguém que está no trono, né?
em nós mesmos, nossa capacidade, achamos que temos algum controle sobre algo, mas em tudo isso, muitas vezes o Senhor mostra que Ele que está sentado no trono, Ele que tem controle sobre a nossa vida. E Ele julga primeiro os seus, né? Aqui o versículo fala que o julgamento do Senhor há de começar pela casa de Deus, né? Isso, Ele que vai julgar todo o mundo, Ele que vai julgar as nações, o tribunal e tudo que vai acontecer quando o Senhor voltar. Ele, antes disso, ele julga os seus, né? Ele julga eu e você no nosso dia a dia. Isso, na verdade, é muita misericórdia do Senhor, né? Porque aquilo que nós fazemos de errado, o Senhor hoje já joga a sua luz. Por meio dos sofrimentos, nós nos derramamos, nós enxergamos aquilo que estava escondido no nosso coração e nós podemos nos arrepender. Então, entrando no capítulo 4 de 1 Pedro, que é o texto base dessa semana, no versículo 1 fala: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, irmãos, o encorajamento que Pedro nos traz é que o próprio Senhor Jesus, ele também passou por muito sofrimento, né? E nós devemos nos armar com esse mesmo pensamento, né? Aqui o que o irmão vem nos ajudar é que a vitória, né, sobre as provações, né, ela começa no nosso pensamento, nossa mente, né? Nós temos que colocar o nosso pensamento em Deus, na sua palavra. Porque lá em Romanos, capítulo 8, 5 e 6, né, temos uma ajuda prática. Romanos 8, 5 fala que porque os que se inclinam para a carne, né, os que colocam a sua mente na carne, eles cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito gera vida e paz. Então, irmãos, nos sofrimentos, não se trata de uma questão de pensar positivo, de pensar que as coisas vão dar certo e entrar num ramo de psicologia e enfim, de pensamento dessa forma. Não é isso que o Senhor vem nos orientar, mas é colocar a mente no Espírito, é colocar minha mente na palavra, é me apoiar naquilo que o Senhor fala para mim, nas suas promessas, na palavra profética, aquilo que o Senhor está me falando fazer hoje, né? Então, quando eu estou imerso na palavra, eu vou ter força para sustentar, para perseverar nas provações e nos sofrimentos, né? Ó Senhor Jesus, porque também em Romanos 12, né? Eu não vou ler por causa do tempo, mas fala de que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que e dessa forma nós não vamos nos conformar com este século, mas nós vamos ter uma transformação da nossa mente, né? Para que experimentemos a boa e boa vontade de Deus. Então, irmãos, devemos transformar a nossa mente, devemos colocar a nossa mente no Espírito, para que nós experimentemos a vontade de Deus no meio dos nossos sofrimentos. Amém? Tudo isso vem pela palavra, graças ao Senhor. Então, já entrando na quinta-feira, né, prosseguindo no assunto, Colossenses 3, de 1 a 2, fala justamente, não vou ler por causa do tempo, mas fala sobre nós buscarmos as coisas lá do alto e pensarmos nas coisas lá do alto, né? Confirmando justamente essa orientação sobre nós colocarmos nossa mente no Espírito, na palavra, no que é lá do alto, não no que é aqui dessa terra, né? Que 1 Coríntios, esse eu vou ler, 1 Coríntios 6,17, fala que 6,17 fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, irmãos, para nós unirmos ao Senhor, nós precisamos estar no Espírito. Precisamos estar unidos com Ele no nosso Espírito, porque nós queremos nele, Ele habita no nosso Espírito, né? Então, quando nós invocamos o Seu nome, quando nós entramos na Sua palavra, nós contatamos Ele dentro do nosso Espírito, e aí sim, eu e você temos força para perseverar
nos sofrimentos. Então, prosseguindo aqui o capítulo 4, eu já li o versículo 1, aquele armai-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, aqui ele fala que aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Mas aqui não se trata de ascetismo, né? Não se trata de eu esmurrar o meu corpo, de eu buscar um sofrimento carnal para que Deus me purifique e tal. Não se trata disso, né? O Senhor mesmo sabe de todas as coisas e ele vai levantar situações no nosso dia a dia, no nosso viver familiar, no nosso trabalho. Tudo ele sabe. Ele está no trono, ele que comanda todas as coisas, e ele sabe o que eu e você precisamos passar. E tudo isso, no versículo 2, eu li aqui. Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, né? A vontade dele em tudo isso é para que nós vivamos segundo a sua vontade, né? E prosseguindo, no versículos 3 e 4, né, fala que porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não vos concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então aqui ele fala para que esses judeus que tinham crido no Senhor, né, que outrora eles viviam nesse ambiente de devassidão, de orgias, bebedices, concupiscências. E agora, aqueles que viviam com ele, que viam que agora eles eram diferentes, eles tinham recebido o Senhor, eles agora difamavam-os, né? Versículo 4. Estranhando que não vos concorrais com eles a fazer o mesmo excesso de devassidão. Então, eles, por viverem diferentemente agora, eles sofriam perseguição, né? Eles eram desprezados, eram caluniados pelos demais que não mais faziam isso, né? E, de certa forma, eu e você também estamos sujeitos a isso, né? Então, nós muitas vezes no nosso viver comum no mundo, né? No trabalho, enfim, com amigos e colegas, nós muitas vezes sofremos esse tipo de perseguição também, né? Mas nós devemos perseverar firmes, né? Porque a nossa conduta, sabe o que ela faz? Ela jorra luz nas pessoas. Por isso que elas fazem isso conosco, elas nos difamam. Porque ao elas verem alguém diferente, alguém que não faz certas coisas, e por não fazer e viver, né, de maneira feliz na vida da igreja, elas recebem uma luz e vê a situação delas e não gostam, elas rejeitam, elas tendem a se afastar, tendem a falar mal, né? Ó Senhor Jesus, a nossa luz, ela incomoda, irmãos, aqueles que estão no pecado, mas ela ilumina, né? E nós, com o nosso testemunho, com a nossa perseverança, nós devemos ganhar muitas pessoas. Ó Senhor Jesus. Então, já prosseguindo nesse capítulo, já dentro da sexta-feira, versículo 5 agora, fala assim, prosseguindo, né? Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então, irmãos, dentro dessa situação difícil de perseguição, né, Pedro nos encoraja a nós perseverarmos, porque Deus há de julgar, né? Deus que sabe. Não se preocupe, eu e você, Deus vai julgar vivos e mortos. Deus vai julgar todos que estão vivos, né, que estão aqui hoje, como os que já partiram, né, que já morreram. Então, nunca pense, irmão, amada irmã, que a nossa vida é injusta, né? Às vezes a gente para pensar, puxa, mas por que que isso acontece comigo, não acontece com ele? Mas eu que conheço o Senhor, eu que sirvo na igreja, isso está acontecendo comigo, irmãos. Deus há de julgar. Nossa vida nessa terra, ela é passageira. Nossa vida, nós não nos enraizamos aqui. Nós não pertencemos a esse mundo, como nós vimos lá no início, né? Então, irmãos, é Deus que sabe, né? Ele sabe o que nós precisamos passar, ele sabe o que tem lá escondido dentro do nosso interior,
E ele vai julgar tanto eu quanto aqueles que estão nos difamando, quanto aqueles que aparentemente podem ter uma vida melhor, de acordo com algum padrão que a gente possa achar que tenha, mas, irmãos, Deus sabe o que está no interior de cada um e ele há de julgar a cada um. Então, irmãos, esse é o encorajamento que Pedro nos dá. Porque, na verdade, como já falamos, é muita misericórdia, irmãos, nós passarmos por essas situações hoje. Porque, irmãos, quando o Senhor vier no seu julgamento, e ele vai vir, nós estaremos diante dele, a luz vai ser jorrada e talvez ali no nosso interior ele nos mostre algo que nós não sabíamos que nós tínhamos, né? Algo de nós mesmos, algum orgulho, alguma insatisfação, algum pecado. E hoje, como nós somos julgados hoje, nos sofrimentos, enfim, nas situações que nos advêm, nós podemos ver essas coisas, né? Nós podemos receber a luz do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele nos encoraja, né? Versículo 17 desse capítulo, né? Porque a ocasião, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, irmãos, cada situação que passamos, que o Senhor nos mostra e nos aperfeiçoa, nós crescemos mais nele, nós estamos deste modo obedecendo ao seu evangelho para nós sermos aprovados, assim como o fogo, né? Como o fogo é aprovado naquele processo. Então, irmãos, isso é muita misericórdia do Senhor, tá? Ó Senhor Jesus. Alguns versículos a mais, né? 1 Pedro 1,6, eu já li. Nisso exultais, embora no presente por breve tenha sido necessário ser reconquistado por várias provações, então é necessário. O 2,12 fala: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, irmãos, a nossa perseverança nas provações, nos sofrimentos, elas redundam em glória a Deus, aqueles que veem, nós passamos por isso, né? E o versículo 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Olha o que ele fala, isso é grato, sofrer, passar por injustiças. E o 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, irmãos, nesse processo que é doloroso, que não é agradável, mas que é de muita misericórdia do Senhor para conosco, de sofrimentos, de nos derramarmos, de fazer mais dele a crescer em nós, nós ganhamos pessoas, nós redundamos em muita glória a Deus, nós temos um relacionamento mais íntimo com o pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, prosseguindo, no sábado, né? Mais um encorajamento que nós recebemos, irmãos, é que o fim está próximo. Irmãos, nós estamos nessa carreira cristã, correndo ao Senhor, servindo ao Senhor. Irmãos, nós estamos na reta final, né? Falta pouco. Vale a pena nós perseverarmos, irmãos, porque o Senhor já está voltando, né? Aqui no Alimento Diário, o nosso irmão, ele nos encoraja, né, falando sobre a experiência da África, né? Que recentemente houve uma conferência memorável na África do Sul, em que tivemos centenas de irmãos, tanto de outros lugares do mundo como da própria África, né? Dando testemunho de aquilo que o Senhor está fazendo, de como que a imersão na palavra está fazendo a obra de Deus, ganhando pessoas, a comportagem está funcionando em muitos países da África, muitos contatos estão sendo abertos, muitas casas sendo abertas. Irmãos, o filho varão está sendo gerado. Irmãos, estamos na reta final. Vamos perseverar. Não é fácil, há muitas dificuldades, há muitos sofrimentos, mas tudo isso é necessário, irmãos, porque nisso tudo nós estamos ganhando mais do Senhor e falta pouco, irmãos, porque o tempo ele está se abreviando, né? Está chegando ao fim e ele existe, irmãos, é para fazer a vontade de Deus, né? Que é encabeçar todas as coisas em Cristo. Então, irmãos, nós estamos aqui, vamos mergulhar na palavra, vamos mergulhar no viver da igreja, vamos servir ao Senhor com intensidade,
porque é para isso que o tempo existe, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, é para isso que nós estamos, é para esse propósito que nós temos que viver, né? Que é encabeçar todas as coisas de Cristo. Isso começa em mim e em você, na igreja, para que nós ganhamos essa terra para o Senhor. Amém? Então, todos os detalhes, né, que ele fala, alguns detalhes do fim dos tempos, né, não há tempo de discorrer muito sobre a última semana de Daniel, a aliança com Israel, o anticristo, a edificação do templo, irmão, tudo isso está para acontecer, né? Todo o cenário está se montando para tudo isso acontecer. Então, nós temos pouco tempo, né? Então, eu queria só ler um versículo, que é Mateus 26, 41, né, que a nossa atitude nesse tempo final é de quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, é tempo de vigiar, é tempo de focar na palavra de Deus, na palavra profética, naquilo que o Senhor está falando hoje, na direção que o Senhor está dando para a sua igreja hoje. É tempo de vigiar. Então, irmãos, devemos sair da nossa vida apenas individual e nos edificar juntos. Esse é o destino, né? Esse é o propósito dessa, dessa edificação da igreja, né? É nos juntar mais. É todos nós deixarmos aquilo que é só nosso e nós vivemos a vida coletiva para o Senhor, né? Edificando a sua igreja. Porque o final de tudo isso é o amor, é nós amarmos uns aos outros. E já entrando no domingo, né? Finalizando esta semana, que é o que fala lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4, 15 e 16. Fala assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, essa edificação, essa obra que o Senhor está fazendo em cada um de nós, ela tem por fim o amor, porque é pelo amor que corpo é consolidado. Irmãos, aqui ele dá o exemplo de materiais de construção em uma obra, né? Que no concreto armado nós temos pedra, areia e ferro. Mas se cada um tiver separado, não tem obra nenhuma, não tem edificação nenhuma. Mas se eles forem juntos, cada um na sua porção certa, cada um fazendo a sua função, eles se misturarem e adicionar mais cimento, adicionar mais água, e cada um na sua proporção certa, aí nós temos um concreto armado, nós temos um material pronto para edificação. Então, irmãos, esse é o propósito de Deus no tempo, né? Ele quer encabeçar todas as coisas em Cristo, mas isso começa na edificação da igreja. A igreja precisa ser edificada. E para isso, eu e você precisamos participar desse processo, né? Precisamos nos juntar, precisamos nos unir mais, né? Com esse amor que vem de Deus, né? Então, todos que passamos, né, os sofrimentos que nós falamos, eles nos levam para isso, né? Nos levam a ter essa comunhão com o Senhor, para nós, esse amor de Deus crescer em nós e nós nos juntarmos mais para edificar a igreja, que é a casa de Deus. Amém? E já finalizando, né, outra característica de quem ama é servir, né? Voltando para o texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Vou ler o 7 que eu não li. Ora, o fim dessas coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, outra característica importante, além do amor que nós acabamos de ler, é servir. Nós estamos aqui nessa terra e vivendo a vida da igreja para nós servirmos, para nós nos entregarmos ao Senhor. E aqui, de maneira até mais prática, né, ele fala de ser hospitaleiro, de abrir a nossa casa. Uma ferramenta muito importante no cuidado das pessoas, dos contatos e na nossa próprio cuidado mútuo entre os irmãos, são os grupos familiares, né, os GFCMs. Então,
encorajo aqui, né, o irmão nos encoraja no alimento diário, a nós abrirmos a nossa casa para cuidarmos das pessoas, para nós fazermos reuniões nas nossas casas, amém? Ó Senhor Jesus. E prosseguindo, último versículo, versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui, irmãos, temos um princípio muito importante que confirma de maneira muito maravilhosa tudo aquilo que nós temos vivido, né? Que aquele que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Irmãos, nós falar na igreja, aqueles que falam pelo Senhor, eles não falam de acordo com a sua própria opinião, de acordo com o seu próprio conhecimento, ou com aquilo que eles acham que devem falar, mas eles falam de acordo com os oráculos de Deus, né? Aqui entendemos esse versículo como os oráculos são aqueles que falavam a palavra, os apóstolos, né? Que falavam a palavra de Deus, né? A palavra dos apóstolos, que é a palavra profética, né? Aquilo que a direção que o Senhor tem para a sua igreja hoje. Então, aquilo que nós falamos de acordo com essa direção, né? E aqui eu queria ler o que está aqui no Alimento Diário de Domingo, que é uma nota da versão Restauração, explicando sobre Romanos capítulo 12, 6 a 8, que fala justamente sobre os dons com relação à palavra, né? Que é profecia, ensinamento e exortação. E aqui eu queria ler essa porção do Alimento Diário, fica bastante claro, né? Profetizar é falar por Deus e manifestar Deus no falar, sobre sua revelação direta. No profetizar pode-se incluir a predição, mas não é o aspecto principal da profecia mencionada aqui. Profetizar traz a revelação de Deus para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada. Estes três, a profecia, o ensinamento e a exortação, estão relacionados e coordenados entre si. O que profetiza fala do que recebeu como revelação direta de Deus. O que ensina, instrui os outros, não com base numa revelação direta, mas com base no que o profeta falou. Você vê a importância? O que exorta, o faz segundo o falar direto da revelação de Deus. E o ensinamento, que é segundo essa revelação. Esses três tipos de falar visam a edificação do corpo. Eles ministram o suprimento de vida aos santos para que cresçam juntos pela palavra de Deus. Então, irmãos, profetizar, conforme mencionado por Paulo nesse versículo, é falar por Deus sobre sua revelação direta e não uma mera expressão de conhecimento. Então, irmãos, concluindo, né? Tudo o que nós fazemos, nós dependemos de Deus. Irmãos, nosso falar, ele tem que depender de Deus. Ele não depende de mim, da minha capacidade, da minha opinião, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é errado, mas eu me volto a Deus e dependo da palavra dele para eu poder falar, e não só falar, mas tudo que eu faço na igreja, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor por essa semana. Os sofrimentos, eles são necessários, mas nós passamos por eles dependendo de Deus. Tudo é misericórdia dele para nos mostrar quem somos, para nos mostrar o que está no nosso interior, para que nós nos voltemos para ele, nos voltemos à sua palavra, nos apeguemos mais firmemente, né, à imersão, a viver o que o Senhor está nos levando a viver nesse tempo final na igreja, e dessa forma que nós vamos ter o amor verdadeiro de Deus, nós vamos edificar a sua casa e vamos trazer o Senhor de volta. Amém? Jesus é o Senhor.